E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Começando aqui, o pessoal tá chegando. O Thiago já tá na área. Thiago, se você quiser já pode mandar a solicitação aqui. Eu já te adicionar. E aí pessoal, todo mundo bem? Essa véspera de feriado aí. E E aí, meu aí? querido, Bom, tudo bom? É, deixa eu ajustar aqui. como é que você tá aí nessa véspera de feriado? Cara, nem me recordava que era feriado. Eu também tô nessa. Tá desse jeito, cara. O áudio tá bom aí? É, Tá escutando bem? tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu sair de trás aqui. Aí, acho que aqui tá bom. Minha Legal, legal. esposa falou hoje de manhã exatamente isso. Ela falou, véspera de feriado. Eu falei, vai ter feriado, né? Sábado, domingo, feriado, todo Tem, dia em casa. tem até aquele post, né? Os feriados pra gente ficar em casa em 2020. Sacanagem. Vão ser repostos, né? Então, mas é Então, isso aí. podia, para o mercado do turismo seria ótimo, né? Porque, Com pelo certeza. contrário, talvez aconteça o contrário. É bem É, provável. se voltar, as pessoas vão continuar em casa. É isso aí. Bom, vamos começar a proposta. Então, hoje o tema é a gente falar de ferramentas tecnológicas para marketing e vendas. Eu anotei algumas aqui e vamos lá. A gente não combinou quais eram, provavelmente. Pode ser que a gente tenha até as mesmas, mas eu segui uma linha aqui. Vamos lá. Legal. Bom, provavelmente todo mundo te conhece, todo mundo que. Sei, não sei. Não é assim, não. Mas provavelmente todo mundo que me segue te conhece, mas fica à vontade, pode se apresentar aí. Legal. Então vamos lá. Eu acho que não é tanto assim, não. Tem essa bola toda, não. É, Mas vamos o lá. menino já tem uma arrasta pra cima, né? Oh, uau. Nem usei até agora, porque até falei para você, né? Eu não sou tão a favor do uso dela, mas Sim, tranquilo. Mas vamos lá então. Meu nome é Thiago Akira. Para quem está entrando aí, trabalho com marketing turístico digital, né, mais focado no digital, mas a gente sabe que digital e on e off não tem mais essa divisão, né? Mas acabo me posicionando nessa área porque é uma área ou a gente acaba entrando, né, primeiro nela, ou a gente vai acabar entrando nela em algum momento. Então acaba sendo hoje a minha bandeira que eu levanto aí. Inclusive as ferramentas de marketing a gente vai tratar aqui hoje vai ser um pouco mais direcionadas, né, para o marketing. A sua provavelmente também vai trazer marketing, mas talvez um pouquinho mais para vendas, que eu acredito também você tem uma expertise muito boa aí nessa área, né? E agradeço aí pelo convite. Acho que vai ser uma discussão muito boa. Eu tenho uma lista aqui de milhares de ferramentas, mas na prática a gente sabe que a gente usa uma ou outra, mas a gente traz opções, né? Mas eu, sim. eu sou muito assim, eu simplifico muito o meu uso de ferramentas, porque acho que quase tudo acaba indo em planilhas, indo em organização, e aí realmente na ação, no operacional do marketing, acaba não tendo tantas variáveis de ferramentas, mas acho que é a oportunidade para a gente apresentar aqui algumas opções, né? Porque dependendo da necessidade de cada um, vai ter uma melhor, né? Legal. Antes vou deixar você começar, mas também você fez a divulgação lá no seu canal, então tem gente que pode não me conhecer, que Com está aqui, que certeza. veio, que veio. Então, meu nome é Daniel Françoso, eu trabalho no turismo há 19 anos. Comecei em companhia aérea, trabalhei em operadora, em agência de luxo, e nos últimos 3 anos, completou 3 anos, eu estou com a Turbox, que é uma empresa voltada para a tecnologia, sempre voltado para o turismo. Então, nós temos um aplicativo, o aplicativo Meu Agente, tem um portal de empregos, a gente está desenvolvendo algumas soluções próprias, né, nesse mercado. E eu venho há um tempo já trabalhando com consultoria e mais recentemente agora com mentoria de agentes, né? E Uhum. sempre nesse sentido também de tecnologia, né? Como a Turbox nasceu nessa linha da tecnologia, eu venho me especializando nesse segmento, fazendo até
terminando a pós-graduação agora nesse segmento, para ajudar cada vez mais aí os nossos colegas. Na verdade, um papel importantíssimo, né, esse que você desempenha, que é a inserção na transformação digital, né? Isso aí é parte. Exato. As pessoas acham que é só ter ferramenta, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas a ferramenta não faz nada se você não tiver o pensamento direcionado para o uso real dela, né? Senão você só tem uma coleção de ferramentas que não fazem nada para você, né? Sim, a gente associa muito tecnologia com o digital e é diferente, né? A tecnologia, ela é a ferramenta, é a forma como você usa as ferramentas. Então, a tecnologia há 50 anos atrás era bem diferente das tecnologias e nada era digital, né? Então, e ser digital hoje, que é o mais importante, está mais na cabeça das pessoas do que naquilo que elas usam. Isso aí. Então, vamos lá. Fica à vontade, pode começar aí. A sua guia, gente que não é nada preparado, a gente está aqui realmente para somar, mas assim, o caminho você deu um direcionamento mais para suas ferramentas para vendas ou mesclou um pouquinho os dois, só para não dar um conflito? Não, tem um pouco de cada. Tem desde o básico mesmo de análise, tem um pouquinho de análise, na verdade. Tem um pouquinho de ferramenta de marketing, sim, gestão de rede social, essas coisas. Tá bem mesclado. Então, eu vou seguindo, a gente vai complementando o outro. Acho que esse é o caminho. Perfeito. Eu vou dar mais ênfase para o marketing que eu falei para você, mas vai acabar coincidindo uma coisa em outra. Então, vamos lá. Para começar, pessoal, acho que é o primeiro destravamento que a gente tem que fazer, a gente já comentou aqui no começo, né? Essa questão da ferramenta, ela não faz milagre. Tá? O que eu mais tenho durante as consultorias, acho que o Dani deve ter visto isso também, muitas pessoas que têm ferramentas e não usam nem 10% do potencial dela, porque às vezes não viram o uso ou apresentaram ela como uma solução, que ia fazer um monte de coisa, dar pirueta, fazer um monte de coisa, mas precisa sempre da pessoa ali atrás para configurar ela, para botar ela para trabalhar e para fazer isso funcionar. Então, às vezes, você não ter braço para trabalhar uma ferramenta, às vezes é melhor você nem trazer ela, que ela pode virar custo e não investimento. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar antes de pegar qualquer uma dessas ferramentas que a gente vai trazer, independente se ela seja gratuita ou paga, às vezes ter ela no seu processo, às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar, se você não tiver alinhado com realmente a sua necessidade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, muita coisa que eu vou trazer, e o Dani também vai trazer aqui, vão ser sugestões de ferramentas que, comprovadamente, pelo menos as minhas que eu trouxe, todas já testei, já utilizei. Algumas vou sinalizar que eu utilizo, algumas vou sinalizar que eu prefiro pagar, porque realmente a gente sabe que ferramentas gratuitas têm limitações e as pagas, elas ampliam um pouquinho mais isso. Então, eu vou trazer um pouquinho disso e com certeza vai ter ferramentas que vocês já tiveram dúvidas ou já viram por aí, e aí fica aberto para vocês sugerirem também, a gente pode, né, dissertar por isso aí durante a live. Mas para começar, eu gosto sempre de começar o marketing, não é só publicidade, não é só propaganda, a gente está numa base, assim, a gente tem que estruturar e botar ordem na casa. Então, eu sou muito, né, oriental, sou um pouquinho orientado para isso, né? Então, a gente acaba pensando em organização. Então, as ferramentas mais básicas, que provavelmente vai coincidir com algumas, vou colocar aqui, gestão de projetos, então, no mínimo tem que ter algo na nuvem. Então, Google Drive, Dropbox, algum desses serviços de nuvem para poder subir documentos, principalmente nesse momento de home office. Todo mundo que tinha documento que ficava lá no escritório, né, teve que deslocar até lá para pegar do HD e trazer para trabalhar, não é mais momento para isso. Então, na nuvem, o que você puder colocar, então usar ferramentas na nuvem é uma grande solução, uma grande opção. Tudo que te permite isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu negócio. Então, minha recomendação é o Google Drive, que tem espaço para armazenamento, é ferramenta gratuita, se você quiser mais, potencializar mais, você paga, mas tem ali também a versão, né, de planilhas, de textos, de formulários, de apresentações até, fazer apresentação online. Então, é uma solução muito boa, assim como seus derivados. É a ferramenta que eu mais uso, tá? Dropbox eu uso mais para documentos que eu preciso guardar com mais um acesso não tão regular, mas são documentos, então é uma preferência minha. E aí os documentos mais do dia a dia da rotina, eu gosto de usar o Google Drive. Paralelo a isso, para organização de projetos, eu gosto muito do Trello.
né? O Trello, ele, há muito tempo atrás, as pessoas não conheciam tanto, hoje já está bem mais utilizado. Então, ele é um organizador de projeto baseado em uma estrutura flexível para você montar em colunas do jeito que você quiser, né? Então, ele é um formato bem agradável, que você organiza do jeito que quiser. Igual eu falei, você pode pôr uma coluna para o mais tradicional, né? Tarefas, fazendo e feito, né? Feito. Então, o pessoal usa muito para isso, mas você pode usar. Eu uso, às vezes, para projetos por categorias, então categorizo projetos, marco pessoas, converso com pessoas. Então, é uma maneira de lidar com projetos muito flexível. Se alguém tiver dúvida, não souber muito sobre essa aplicabilidade, YouTube, eu sempre falo, melhor canal para vocês aprender e estudar todas as ferramentas. Acredito que até o Dani também acaba. A gente é um pouquinho mais autodidata, mas quando a gente não sabe, a gente vai para esses recursos e lá tem toda a explicação. Hoje em dia, qualquer coisa que a gente citar aqui de ferramenta, tem uma área de ajuda própria da ferramenta, riquíssima, com muita informação que dá para se trabalhar. Paralelo ao Trello, que eu utilizo todos os dias também para projetos juntos com clientes, junto com qualquer parceiros. Eu tenho o Evernote, que é para minha organização de textos, os conteúdos que eu produzo, as coisas que eu escrevo, eu tento organizar sempre ali. Eu vejo um conteúdo legal na internet, eu anexo aquela página em um caderno que a gente chama, né? Em alguns lugares eu tento empilhar isso tudo. Em lugares que eu consigo encontrar para não ter que salvar ou deixar a aba aberta, eu vou salvando e depois eu sento e abro tudo que eu salvei ali e vou escrevendo sobre o assunto, né? Muitos dos conteúdos que vocês consomem, quase todos estão organizados no Evernote. Então, é o lugar para eu organizar essas minhas informações. Se vocês têm reuniões, eu abro lá um caderno de reuniões que tem as pautas, que eu tratei todas as reuniões com a equipe, ou com alguém, com parceiros. Super organizado e super estruturado para isso, né? Então, assim, essas de gestão de projetos são as mais básicas. Qualquer coisa fora disso, eu já acho que é excesso, né? Mas lá, acho que para cada um, acho que vai ter algumas soluções um pouco melhores, né? Você tem algo para complementar aí, Dani? Eu queria complementar na questão do Google Drive. Eu gosto muito da solução do Google Drive, principalmente a questão dos softwares que ele agrega junto lá das planilhas, do editor de texto e editor de apresentação. E a grande barreira, muitas vezes, das pessoas que eu encontro, quando eu falo, usa o Google Sheets, né, que é o nome lá de planilhas. Mas eu estou habituado ao Excel. A gente não usa nem 15% de todas as funções do Excel. E aquelas que a gente usa, elas estão no Google Sheets, ela está no editor de texto. A gente não usa grande parte. Então, para que você se apegar a uma ferramenta que você não usa na integralidade, que é paga, então tem um custo adicional, né? Então, eu concordo com você, eu só queria fazer esse paralelo porque tem gente que vai ter objeção, falar, mas eu não estou habituado, mas eu estou tão acostumado com Excel. É muito melhor, sendo que, inclusive, você consegue trabalhar de forma simultânea com outras pessoas, né? Você compartilha ali e as pessoas podem trabalhar de forma simultânea. E, bom, eu uso todas essas daí que você falou, do Trello, é legal. O mais legal é a parte do que você trabalha com Kanban, né? Que é essas colunas, assim, e você vai colocando as fases. Então, como você falou, a fazer, o fazendo e o feito é o padrão desse modelo de Kanban, mas você pode colocar ali qualquer fase, inclusive as fases de venda de uma viagem. Então você pode colocar, né, a fase inicial lá de prospecção do cliente, depois a fase de levantamento de necessidades, depois a fase de criação da viagem, elaboração da viagem, apresentação, e aí você vai colocando e você sabe, então com isso, quantas viagens você tem em cada fase do projeto, né? Então é uma forma de trabalhar com o Trello aí para o agenciamento de viagem. O legal é essa flexibilidade. Então, para quem tem curiosidade, eu vi o pessoal falando que já usa, vi um pessoal aqui falando que usa o MasterTask, que também é legal, só que eu uso da família dele só o MindMeister, que é para organização de mapas mentais. Essa ferramenta, inclusive, eu pago. O meu curso, inclusive, de marketing turístico digital, é todo feito e apresentado no MindMeister. Para quem quer trabalhar mapa mental, que é aquela
eu uso a versão paga porque eu dou aula e uso muito ela. Mas já é legal que já deu esse link. Valeu, Carol, aí por comentar. E aqui o Slide, trocou o Evernote pelo Slide. Eu não conheço turismo em Chicago, não conheço a ferramenta. Eu acho que é do Google. É aquela do Google? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei. Porque o Google agora também tem uma ferramenta de... O Google tem tudo agora, né? Agora abriu... tem tudo. Mas ele tem também uma ferramenta como o Evernote de... Não tá conseguindo entrar aqui no Gmail. Agora entrou. Mas legal, é sempre bom ter Desculpa, a do Google chama Google Keep. O Google Keep é tipo um bloco... É um bloco de notas. Bloquinho de notinhas, né? É um bloco de notas, bom. Sim. Slide é bom para organizar processos, não é do Google. Legal, eu vou me informar depois. Valeu aí, Turismo Chicago. Obrigadão. Eu gosto de pesquisar isso. E aí, anotei aqui também. Você quer puxar a segunda série aí? Bom, falou de criação de gestão de projetos. Vamos para a parte que eu vejo como beabá, né, da presença digital. Né? Eu falo bastante do beabá da presença digital, falo um pouco de TI meio profissional e tal, mas eu vou na linha hoje do site. Né? Então, também muita gente me procura querendo fazer, quero fazer meu site, tenho dúvida e tal. Bom, duas plataformas gratuitas e muito conhecidas. Na verdade, o Wix, que é a primeira delas, ela tem como você fazer o site gratuito, mas também tem a versão paga. Eu prefiro a versão paga, né, até por uma questão de marca e tal, você vai na versão paga. Mas, de verdade, eu uso e eu gosto mais da solução do WordPress. Né, que ele é um gestor de conteúdo muito poderoso, muito fácil de usar, inclusive para quem pretende escrever, criar blog. É uma ferramenta muito boa e ela tem templates gratuitos, você tem inclusive hospedagens que você pode instalar o WordPress com um clique. Então, há um tempo atrás, alguns anos atrás, quero fazer um site em WordPress. Então, ou você usava na própria plataforma deles, né? E colocava seu domínio, ou então você tinha que entender um pouquinho para fazer uma instalação, seguir um tutorial do YouTube, que não era também nada um bicho de sete cabeças, mas hoje com um clique você instala. Então eu iria nessas duas, principalmente no WordPress, com templates gratuitos. Existe um plugin que chama Elementor, não sei se você conhece. Eu uso ele em tudo. É fantástico. Tem a versão paga, inclusive. E é fantástico, porque você consegue montar um site no drag and drop, lá no arrastar, e colocar como, por exemplo, o Wix. Então, eu utilizo ele e aí nele você consegue colocar outros plugins para as próximas coisas que eu até coloquei aqui, mas nessa linha de site, você tem tem alguma dica, alguma sugestão? É assim, até para quem está aí, de repente, meio que um pouco perdido na solução de tecnologia, o que acontece? Muitas empresas, quando você vai pedir um orçamento para fazer site, elas têm um CMS próprio, que é um sistema, é um painel de controle de site próprio, que para eles é vantagem por dois motivos. Uma, que eu quero um site rápido, na plataforma que eles têm próprias, na própria agência, a própria empresa de sites, ela consegue desenvolver mais rápido porque ela tem módulos. Só que outro, porém, você fica amarrado a essa empresa, porque o sistema que foi desenvolvido por essa empresa. Se eu quiser contratar uma outra empresa, eu vou ter que fazer um site do zero na maioria das vezes, porque continuar o código fonte de um site de outra empresa é mais trabalhoso do que você criar algum site do zero, e às vezes até mais barato. Então o WordPress ele surge para preencher essa lacuna, que se eu criar um site no WordPress com qualquer agência de sites, se eu mudar de empresa, quiser implementar ou melhorar, eu consigo partir daquele ponto para frente sem perder coisas que já foram desenvolvidas. Então, o WordPress ele chega com uma facilidade de, se vocês tiverem essa chance, lógico que vai mudar muito. Se eu tiver um e-commerce muito complexo, que eu sei que na área do turismo algumas empresas têm uma alta complexidade de montar pacotes, compor pacotes, né, produtos de vários perfis, vários tipos de transporte, hospedagem e alta e baixa temporada. Então, às vezes, um WordPress pode ser que ele não consiga atender. Até consegue, mas com algumas limitações. Então, fora esse caso, se for um site simples,
o WordPress ele chega e resolve. Tá? As minhas landing pages, as minhas páginas de cursos, a minha link da minha bio do Instagram, ela foi feita no Elementor. Que aí eu criei, acho que, se não me engano, em 20 minutinhos, porque eu criei do zero, mas eu estruturei ela parecendo um Linktree. Então, quem olha acha que é um Linktree, mas eu coloco vídeo, coloco material. Subi um vídeo novo, eu entro lá, arrasto o link do vídeo, coloco um texto, pronto. Em menos de um minuto tá atualizada aquela página. Então, assim, Thiago, eu não tenho essa facilidade, não tem problema. Se puder contratar alguém para desenvolver um site WordPress, você vai ter a facilidade de não ficar amarrado a essa empresa e se você quiser aprender um dia, você vai no YouTube e aprende, você já está atualizando seu próprio site, mudando, né, errando, né, Dani, o WordPress ele abre muita brecha para a gente errar, mas também para a gente aprender, né, porque ele é tão flexível que você pode mexer tudo, então você tem que assumir esse risco também, mas é incrível, é fácil demais e é também a plataforma que eu recomendo aí nesse caso. Sim, e ela indexa no Google de maneira automática, praticamente, né? Você acabou de instalar, digitou o domínio no Google, depois de um dia já está lá toda indexada as páginas de teste do seu site. E se você usar a ferramenta do próprio Google para forçar a indexação dessas páginas, você entra lá e faz. Então, é excelente. Para mim, é uma das melhores soluções. Legal. E aí, a segunda, indo na linha do site ainda, tão importante quanto você ter um site, na verdade, acho que é para tudo isso, né? Quando a gente fala de site é importante, mas quando você fala de vendas, tudo no negócio é muito importante que você meça os resultados. Então, quando fala de site, é muito importante você medir a quantidade de visitas, as páginas mais visitadas, enfim. E aí tem uma ferramenta gratuita que é o Google Analytics, né? Então, que é grátis, você consegue no WordPress, tanto no WordPress quanto no Wix, né? Essas ferramentas elas são praticamente voltadas para medição e tal. Então, você consegue, no caso do WordPress, você precisa de um plugin, mas você coloca lá o códigozinho do Google Analytics e já começa a medir. E é muito importante você saber quantidade de visitas, visitantes únicos, né, a taxa de rejeição, tempo médio de permanência no site, para você ter um termômetro se o seu conteúdo está agradando ou não. Né? Isso. Páginas das palavras-chave que levam para o seu site, você tem a origem, né, desses acessos, horários. Então, acho que é muita informação legal e até que você terminou essa questão, eu tenho um complemento. Sim, pode complementar, fica à vontade. Tem uma ferramenta, galera, gratuita, que isso aí eu acho que eu tenho até um vídeo no meu Instagram TV, chama Smart Look. Tá? O Smart Look, ele tem uma função, tem outras ferramentas parecidas, mas essa eu gosto muito, ela grava até 1000 telas de pessoas que entraram no seu site e mostra o comportamento dela em vídeo. Então, você consegue instalar ela igual o código do Google, é gratuito até 1000 pessoas, que é uma amostra suficiente. Né? Eu não vou conseguir mostrar aqui a tela, mas eu tenho um videozinho mostrando ela. Ela me ajudou a melhorar a localização de botões, ou remover botões no meu site, porque as pessoas não desciam até lá embaixo. Elas preenchiam o cadastro e paravam em alguns dados, então eu retirava aqueles dados para dar mais eficiência. Coisas que às vezes o Analytics ele não consegue te entregar, ele tem no máximo um mapa de calor, ou áreas mais clicáveis, só que aí você prova por A mais B juntando o Analytics e essa parte visual, principalmente quando você tem um novo site. Você grava um pouco o site antigo, antes de tirar ele do ar, vai entrar um novo site, instala essa funcionalidade e você vai ver se as pessoas estão perdidas ou não, se elas estão encontrando o que tem que encontrar, se elas estão assistindo os vídeos, se elas estão lendo. É legal que você acompanhe o mouse mexendo, então tem gente que lê com o mouse, você sabe onde ela está lendo, porque ela entrega mexendo o mouse. Então é uma ferramenta incrível, com 1000 amostras, e eu recomendo. Ela me dá insights de melhorias para o site constantemente. Então eu recomendo de olhos fechados aí, que é uma das melhores ferramentas gratuitas para melhorias de site. Até planejamento de onde você vai colocar o botãozinho de call to action, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz uma análise dessa no meu site, tanto do scroll
né? Aquela análise de quanto a pessoa rola a sua página e até o do mapa de calor. Essa de rolagem era muito interessante porque, por exemplo, eu vou dar um caso que aconteceu comigo. O meu site, o primeiro site eu tinha feito uma página única, aquelas que você vai rolando e ela vai crescendo. E aí eu coloquei alguns call to actions no meio da página e um vídeo de demonstração ficava bem no meio. Só que só 30% das pessoas chegavam no meio da página. E era muito importante. O que eu fiz? Eu joguei o vídeo de demonstração lá para cima e com isso aumentei a conversão. Então, é muito legal, é muito interessante você fazer teste, você brincar e avaliar. Mas você só consegue fazer isso medindo. Né? Então, essas ferramentas que a gente está trazendo, né, o Smart Look, o Analytics, nessa linha aí do Smart Look também, tem o Crazy Egg, que traz mapa de calor. Né? Então, são alternativas, né? O Hotjar também, essa daí eu nunca usei o Hotjar, mas... Hotjar. É igualzinho o Hotjar. É igual o Hotjar? Uhum. Tá. Só que eu acho melhor. Porque ele me entrega até, assim, o país que essa pessoa entrou, o IP dela, se ela entrou no sistema operacional, se ela está no iOS, se ela está no celular. E é legal que quando é celular, ele mostra a gravação mencionada no celular, então onde a pessoa tá deslizando o dedo, você vê todos esses movimentos. É incrível. Que massa. Muito legal. Então, deixa eu riscando aqui as que a gente já falou. Legal. Bom, vamos ver. Pode falar. A gente vai intercalando aqui. Bom, a gente vai ter aqui também legal. A parte que eu acho que todo mundo fica esperando, já vou meio que queimar a largada aqui, mas a parte de gestão de redes, né? A parte de gestão de redes, o pessoal sempre pergunta. O pessoal mais pergunta, Thiago, o que você tem de ferramenta para a gestão de redes sociais? Bom, daí nesse ponto, né, nessa situação, eu sempre falo, tem que fazer primeiro o básico bem feito com as ferramentas nativas que já existem. Então, tem o caso, por exemplo, agendar postagem, acompanhar números, acompanhar métricas. As próprias ferramentas hoje, as principais pelo menos, já tem. Então, a gente tem lá o Face, Instagram, que tem estúdio de criação, uma ferramenta muito boa, né, que você consegue agendar, consegue programar, consegue editar, consegue ter um controle muito bom. E qual que é a vantagem dela do que usar ferramentas de terceiros? Ferramentas de terceiros, eu gosto muito, uma que eu indico chama MLabs, tá? Que eu uso ela, eu tenho o plano, só que eu não tenho utilizado tanto ela, mas assim, o que ela facilita comparado ao estúdio de criação? O estúdio de criação, eu tenho uma visão muito mais simples do que eu posso fazer, que é o agendamento, que é subir, simular como que aparece em cada ambiente que eu vou pôr na internet, no desktop, no celular, tal, vou lá, publico, beleza, está agendado, vai entrar no ar. Já em outras ferramentas, como o MLabs, eu consigo criar uma integração. O MLabs, por exemplo, consigo colocar, além de Face e Instagram, que é do mesmo grupo, coloco agendamento de postagem para o YouTube, para o LinkedIn, para o Pinterest, ele tem agora integração com o WhatsApp, também tem algumas coisinhas ali dentro. Então, assim, é uma ferramenta mais completa, só que toda a ferramenta, toda a rede social, quando você usa a ferramenta de terceiros, a entrega é impactada. Se antes chegava a 3% da minha base organicamente, numa ferramenta de terceiro, vai passar para 1% ou até menos. Então, se você não trabalha com anúncios, aí esse é o porém, não é a melhor solução você pegar uma ferramenta de terceiros para fazer agendamento, automação, alguma coisa assim, porque ela penaliza muito o seu conteúdo. Então, são coisas que muitas pessoas não percebem ou não sabiam, mas muitos, quando fazem essa prova, percebem a diferença do alcance. Então, às vezes, ao invés de automatizar isso, se você fica mais no orgânico, que eu também não recomendo ficar só no orgânico, mas se o seu recurso é limitado, utilize as ferramentas nativas do próprio Face, do próprio Instagram. Então, essa é uma ferramenta muito importante, tá? E aí é importante você configurar o gerenciador de negócios, que é onde você vai deixar de forma mais estruturada o seu negócio, construir sua conta de anúncios. Thiago, que ferramenta usar para anúncios? A própria ferramenta do próprio Face, do próprio Instagram, que é o gerenciador de anúncios, não é o botão impulsionar, que aí o botão impulsionar, gente, traz resultado? Traz. Melhor do que você não pôr dinheiro, ele gera oportunidades também. Só que você deixa de aproveitar muitas funcionalidades. Então, por exemplo,
A coisa mais simples que ele vai fazer é uma configuração de geolocalização, alguns interesses, sexo, idade e por aí, né? Então tem uma coisinha ou outra a mais. Já no painel de gerenciador de anúncios, que é também nativa dele mesmo, mas são anúncios um pouco mais avançados, você consegue configurar, por exemplo, mulheres de tal idade, de tal região, de tal bairro, de tal cidade, que tem um iPhone XS, que aí eu sei que é pessoas, de repente, de alto valor, o público que eu quero atingir, e que são viajantes frequentes, costumam viajar bastante, e que gostam de alguma... Então, eu consigo configurar tantas coisas nisso e até excluir. Eu quero pessoas que gostem de sertanejo, mas não gostem de funk, por exemplo. Então, eu consigo fazer combinações de possibilidades que eu vou refinar mais o meu público, e essa ferramenta é gratuita, é nativa dela mesmo, e te possibilita um universo de possibilidades. Eu quero fazer uma ação para pessoas nascidas em outubro. Eu faço lá uma campanha de que tal no seu aniversário comemorar viajando para tal lugar. Então, assim, a gente consegue funcionalidades, destravar funcionalidades com a própria ferramenta deles. Então, a gente consegue ter tudo isso. Estou falando de ferramentas da própria, nativas, né? E falei do MLabs como uma sugestão. E, por último, a gente tem a ferramenta que eu gosto muito da rede social, que é para inspiração, né? Que é para a gente trabalhar, é a biblioteca de anúncios do Facebook. Tá? Essa é uma ferramenta que eu falo que é de benchmark, para você olhar o que seus concorrentes, ou grandes marcas, ou qualquer outra marca pequena, média ou grande, está investindo em anúncio. Como que é a abordagem dela? Eu não consigo ver curtidas, comentários dessas publicações, mas eu consigo ver a abordagem e a estratégia que essas empresas utilizam. Se você for ver empresas, por exemplo, que agora estão usando muito a ferramenta, igual o Hotel Urbano, né, o Urb, você vai ver lá que as postagens das timeline deles é um caminho totalmente diferente do que ele patrocina. E às vezes a gente acha, como é que uma empresa dessa vende com essas publicações engraçadinhas, bonitinhas, né, tal, e você entra ali e você vê o caminho estratégico que essa empresa utiliza e a linguagem que ela utiliza, as imagens, os vídeos, o texto, né, a copy, como que ele escreve para falar, coisa que na sua timeline você consegue falar com toda a sua base, então às vezes fica meio limitado, mas nos anúncios você fala com a dona Cristina, fala com o seu João, fala com aquela pessoa que tem o perfil que você quer falar e ela se identifica muito mais. Então aí você começa a entender a estratégia dos seus concorrentes, ferramenta gratuita, né, chama Biblioteca de Anúncios. Então você consegue ver ali a estratégia de grandes empresas que você pode tomar como referência, que você pode ver como inspiração, né, o que eles estão usando de abordagem. É legal, você começa a ver, por exemplo, empresas como Natura e tudo mais, eles têm uma publicação na timeline de um jeito, na outra ela está vendendo para B2B, né? Tipo, abra o seu negócio, venda o nosso produto, e é coisa que ela não usa na timeline. Então, você vê que a parte estratégica, você começa a pensar, por que eu nunca pensei nisso antes? Por que eu nunca usei a ferramenta dessa maneira igual essas empresas? Então, é mais ou menos esse mix de gestão de redes sociais que eu gosto de utilizar, porque são coisas nativas, econômicas e que trazem resultado, né? Sim, e, inclusive o gerenciador de anúncio tem essas funções mais básicas assim, que são muito importantes e elas dão muito resultado, mas e tem funções avançadas, até um pouco mais avançadas, no caso do Pixel, né, que você consegue anunciar para quem visitou o seu site e tomou determinada ação no seu site, ou você subir a sua lista de e-mails, né, subir quem são seus clientes, ele tenta direcionar a campanha para aqueles seus clientes, anúncio semelhantes, e você cria públicos semelhantes àqueles que já são seus clientes, anúncio dinâmico, que você ele muda automaticamente, né, o título, a imagem, e ele acaba montando um anúncio dinamicamente de acordo com para quem que ele vai mostrar. E aí ele vai criando e melhorando essa inteligência à medida que o anúncio vai sendo exibido. Tem uma infinidade de coisas, né, nessa parte de anúncio. Legal que muita gente não usa pessoas que assistiram tantos por cento do seu vídeo. Porque se a pessoa assistiu 75% do seu vídeo, de repente você falou tudo que precisava, eu vou entregar para ela um conteúdo mais para fundo de funil, porque ela já tem conhecimento. A pessoa que assistiu 25%, ela assistiu, mas não viu tudo. Então, vou trazer um outro conteúdo para ela e depois eu levo ela para a oferta. Então, assim,
dá para se construir estrategicamente. E por que isso, Thiago, dá muito trabalho? Mas você economiza tanto, porque a qualidade, em vez de falar para 1 milhão de pessoas ou 100 mil, você está falando de repente para 300, 400, que você consegue acompanhar, pegar na mão dela e saber aonde ela está. Tipo assim, você está me acompanhando? Está me acompanhando? Vamos por aqui, vamos por aqui. E isso não tem valor. Isso você constrói valor e consegue realmente ter um contato mais próximo, né, do cliente. É quase como se fosse um atendimento, sem a pessoa saber que está recebendo um atendimento, né? Exatamente. E eu coloquei aqui, ainda nessa linha de anúncio, né? Você Uhum. falou, né? Não dá para viver de orgânico. Quem vive de orgânico é a Bela Gil, né? Isso aí. A famosa, a famosa piadinha do orgânico. Qual a sua opinião, né, com relação ao Google AdWords hoje? Uhum. Você acha que está dando resultado ainda? Legal, legal. Na verdade, até agora o Google Ads, né? Eles mudaram. Google Ads, isso. E aí, até que é legal. Até perguntaram aqui, como seria tudo isso com o YouTube? Então, é mais ou menos isso, tá? No Google Ads, eu consigo fazer anúncios para busca no Google, para banners também em sites parceiros, que vocês devem ver, às vezes, em site de notícias, em outros lugares, e no YouTube também. Então, eu consigo definir muito bem a minha estratégia, só que a estratégia no Google, diferente de rede social, ela é muito mais focada na conversão do que você pode usar também para evolução de funil, para conteúdo também, aí vai dar sua estratégia. Só que grande maioria entende que na rede social eu estou navegando e eu descubro alguma coisa, eu nem queria aquilo, ela aparece, começo uma jornada. Eu fico um pouco mais distante. No Google eu estou falando, Google, eu quero comprar um celular tal, eu quero viajar para tal lugar, ou quais passeios, ou quais pacotes de viagens para tal destino. Então, eu estou entregando para o Google que eu quero um consumo. E quanto mais próximo de perguntas, que é bem diferente, tipo, onde fica tal lugar, eu estou bem distante do funil, né, do fundo. Mas se eu perguntar hotéis para se hospedar em tal lugar, quer dizer que eu já estou meio que definindo uma compra, uma intenção de compra. Né? Ou melhor, Sim. hotel em tal lugar, quer dizer que eu já decidi o destino, estou procurando o hotel. Então, a gente já sabe que ela está mais de meio para fundo de funil. Então, quando a gente explora isso, entende essa dinâmica, né, de níveis de conhecimento, né, do turista, se eu sei em que momento que ele está, o Google pode ser a melhor ferramenta para converter, para gerar, abrir a janela de negócio, para ele ir para o seu WhatsApp, para ele ligar para a sua empresa, para ele chegar até o seu local, para ele acessar o seu site, o seu e-commerce, do que uma rede social. Não que rede social não faça isso, mas o Google, ele entende muito mais a dinâmica de consumo do que outros canais. E aí, a gente indo para YouTube, igual o pessoal do Partner Reps Chile, o YouTube é uma ferramenta incrível, não só paga para anúncios, que eu acho que é até meio chato, dependendo da abordagem que você trabalha, mas a questão orgânica do YouTube, pensando como orgânico ao Google, é o segundo maior buscador do mundo, né, o YouTube, para viagens, então, o SEO dele é muito importante, porque você perceber a dinâmica de vídeos, sei lá, de 1 milhão de views, 100 mil visualizações, os vídeos sugeridos que aparecem ali do lado ou embaixo, às vezes são vídeos de 100 visualizações, 50, ou que acabaram de entrar, mas porque o título, o conteúdo, ele é muito próximo àquele grande vídeo. E o YouTube, ele tem essa dinâmica imagina, eu estou procurando, sei lá, Maldivas. Se toda hora que eu entrar para procurar Maldivas vai estar sempre os top vídeos, eu não vou mais entrar no YouTube, eu vou para outro lugar procurar. Então o YouTube ele quer sempre te entregar coisas similares, coisas novas, coisas interessantes, que quem viu isso também viu aquilo. Então essa possibilidade de você produzir vídeos que podem sim pegar carona em grandes vídeos é uma estratégia incrível, que eu acredito que é até melhor do que a paga, no caso de estar falando de anúncios e tal, né? Mas anúncios, se eu fosse escolher estratégia de anúncio, Thiago, para fazer com o YouTube, eu escolheria aquela parte de vídeos recomendados, aquele cantinho, do que interromper uma experiência de você estar vendo um vídeo, ou de interromper no meio, ou no começo, ter que esperar passar o contador para você ver. Muita gente, às vezes, não assiste aquilo. Mas quando você produz vídeos que vão preencher vazios, que às vezes um grande vídeo não responde, e ele está ali anunciado no cantinho, fala, pô, era essa pergunta que eu queria ser respondida. Com conteúdo, você gera valor e você constrói, né, alguma experiência. Então, lógico que vai de cada estratégia, mas é muito legal que dá para fazer muita coisa mesmo aí nesses ambientes, né? Legal.
E, bom, o agenciamento 4.0 perguntou que quem usa o Google está em outra fase do funil. Não necessariamente. Não O Google necessariamente. está em todas. Ela está na fase de descoberta, ela está na fase de fundo de funil. Vai depender muito, porque o consumo de conteúdo no Google é ilimitado. Né? Eu posso estar em qualquer momento. Eu posso estar procurando ir para Maldivas e no meio da minha, né, pesquisa eu encontro lá lugares paradisíacos para conhecer. 5 lugares. Aí tem outro destino lá. Bora, sei lá, algum outro lugar. Eu vou mudar o meu rumo. Então, eu podia estar até quase no fundo do funil ali, abrir um novo funil indo para outro conteúdo no meio da minha jornada. Então, não existe muita clareza nisso. E a estratégia de anúncio pode ser que te facilite esses caminhos apenas, né? E a busca pode ser como onde viajar com família, né? Você pode estar ainda, né, como você falou, na fase inicial da busca ali. É que o Google possibilita que você já atinja o cliente numa outra fase de funil. Né? Ele possibilita isso, mas não necessariamente é alguém que já está mais para avançado. Isso aí. Às vezes, tá? Às vezes, quando você vê que a pesquisa de algum termo só dá em grandes empresas, as OTAs, por que você vai querer se aventurar em competir com eles se você não tem dinheiro para isso? Então, às vezes, a estratégia de topo e meio de funil para ganhar a atenção dela e reimpactar ela com remarketing é mais inteligente. Porque se ela entrou para ler o seu conteúdo e não por uma oferta, você reimpacta essa pessoa que entrou naquele conteúdo sobre algum destino específico e entrega uma oferta para ela com remarketing. Então, você atravessa as OTAs com essa estratégia, né? Exatamente. Bom, que linha que você quer seguir de ferramenta? O que você tem mais aí? Acho que paralelo a isso, tem uma outra que o pessoal pergunta, estou indo pelos top perguntas que o pessoal faz, tá? Tá Produção bom. de conteúdo. Então, Okay. As ferramentas para você se inspirar na hora da produção de conteúdo para destravar. Né? Isso aí também é um tema bem, bem legal. Eu tenho umas ferramentas, principalmente gratuitas, tá? Eu não trouxe as pagas, eu pago algumas, mas é porque eu combino muito o uso dela com outras necessidades, mas específico para produção de conteúdo, eu tenho vou até escrever aqui, eu sempre indico ela, que é Uber Suggest, que é do Neil Patel. Ela é gratuita. Ela tem uma função quase igual do planejador de palavra-chave do Google AdWords, mas para quem não tem, do Google Ads, né? Para quem não tem a ferramenta ou tem acesso a ela, essa aqui é bem rapidinho. Você simula, você coloca palavras de interesse, tipo, viagem, tipo, pacote para Bonito. Ele vai dar palavras similares a essa palavra, o volume de buscas que ela tem no Google. Você vai procurar perguntas feitas com essa combinação de palavras, então vai ter lá, qual o melhor pacote para Bonito, o que precisa, não sei o que, para Bonito. Então, ele vai dar várias sugestões que podem virar temas de conteúdo, tá? Ele dá um top também de conteúdos com essas palavras-chave que mais tiveram compartilhamentos, mais shares no Face, no Instagram. Então, é um indicador de tipo de assunto que pode bombar ou pode realmente ter uma alta relevância, que é um indicador, é um sinalizador. Então, essa ferramenta ela te ajuda num primeiro destravamento. Mas antes dela, eu ainda gosto de usar, eu sou bem nativo, né? Eu gosto de usar o Google. Você começa a digitar essas palavras, o Google já sugere. Todas aquelas palavrinhas que aparecem logo embaixo, elas têm alta qualidade. Por que elas têm alta qualidade? Porque é uma sugestão que quem começou a escrever isso também escreveu isso daqui em seguida. E a gente sabe que, para quem está no topo de funil, que não sabe o que está procurando, ela vai pôr lá, sei lá, passeios em Bonito, ou o que fazer em Bonito. Ela nem sabe o que fazer, ela está procurando. E aí o Google já sugere outras alternativas, principalmente no final do resultado de busca, que quem perguntou isso evoluiu para isso. Então, quem não vai passar para a próxima página, que é mais de 70% das pessoas não clicam na segunda página, ela vai refinar a busca. Então, uma predição de busca. Quem procurou isso não achou, passei isso bonito. Não, então, vou procurar, agora eu vi que tem flutuação, melhores flutuações em Bonito. E aí ela é uma evolução dela que ela saiu da partir daquele momento. Então, é uma experiência que é bom exercitar antes de ir para essa ferramenta que eu sugeri, ir para o Google, porque você vai entender como que um turista faz a busca e o que aparece para ele. Tá? Então, mas assim, né, muito cuidado para isso, daí seria para uma área mais avançada, né? Que se você fazer essas buscas por uma aba anônima, você tem um cuidado para ver se não está aparecendo o seu local, porque quem aparece resultado de busca, por exemplo, no Nordeste é diferente de quem aparece no Sul, ou até de uma cidade para cidade, ou do seu navegador para o seu celular, então tem resultados bem diferenciados.
mas é uma maneira de você. Mas as variáveis são bem poucas, tá? Às vezes acaba mudando uma página para outra, uma coisa assim. Mas só para você entender que esse exercício, com a própria ferramenta que é a mais confiável, que é o próprio Google, é o melhor caminho para isso. Tá? Um outro paralelo a isso de ferramenta que eu gosto muito é o próprio YouTube, você ler os comentários de vídeos mais tops sobre alguns conteúdos. Os comentários vão entregar, por exemplo, dúvidas que o vídeo não respondeu. Um vídeo tão bom como esse, com 1 milhão de visualizações, e estão perguntando isso aqui, vou produzir um conteúdo que responda, que preencha isso. Porque a dúvida de um pode ser de muitos. Então, um bom lugar para inspiração é o YouTube, são fóruns, grupos de Facebook que você entra e tem sobre alguns destinos, né? Tipo, viajar para tal lugar, alguma coisa assim. Você vai ter grupos que tem muitas perguntas interessantes ali que pode te ajudar a inspiração de conteúdo. Não é bem ferramentas, mas são caminhos que você pode utilizar como ferramentas. E por último, eu acho que teria aí produção de conteúdo. O que mais que tinha de sugestão? Na parte visual, você fala? Na parte visual, alguma coisa? Não, essa aqui é a parte mais de inspiração, né? Mas a parte de inspiração, sim, sim. Parte visual legal que você já pode entrar, que deve ter algumas ferramentas bem legais aí. Se eu lembrar que eu volto aqui no tema. A mais conhecida, eu acho que nos dias de hoje, todo mundo fala nos grupos, é o Canva. Isso. É o mais utilizado. Eu estou testando também o Tracto. Legal, nacional. Nacional, Uhum. Eu gosto bastante de testar ferramentas nacionais e tal, e valorizar, né, o desenvolvimento brasileiro e tal. É muita ferramenta bacana que tem. E o Tracto, eu vou colocar aqui também, porque... Com K, né? Tracto. Ferramenta muito boa. Tem o Spark também da Adobe, que é bem legal para celular. Você cria no próprio app, você cria as artes também. Eu uso o Spark, porque eu pago o Adobe Creative Cloud. É sensacional. Falando de ferramentas pagas, assim, para quem está fazendo mídia digital é essencial aí para editar vídeo, para fazer através do Spark, edição de fotos, de áudio, é um pacote completo, né? E é bom porque agora eles trabalham, de um tempo, né, já faz, eles trabalham no modelo de assinatura também. O pacote Adobe antes, há algum tempo atrás, você tinha que comprar e era absurdamente caro. O pacote fotografia, acho que é R$35. Agora acho que mudou o preço, mas eu sou dos antigos. R$35 acesso ao Lightroom, ao Photoshop e ao Spark. Então é muito bom, vale muito. Isso, a pessoa escreveu aí. Desse jeito mesmo, legal. E até você falou de vídeo, o pessoal pergunta também, Thiago, que eu faço vídeos também, né? Daí tem vídeos, eu gosto muito do InShot e do KineMaster. Tá? São duas ferramentas que tem a versão free, mas alguns, acho que o KineMaster deixa uma marca d'água, né? Ou um dos dois, não lembro agora. Mas o InShot eu pago por ela, porque é uma ferramenta que eu uso muito, seja para subir algum vídeo que eu tenho que ser rápido, botar uma legenda, colocar uma edição simples, fazer um corte de início e de fim do vídeo, porque às vezes tem, tipo, as slides, dá um cortezinho, uma coisinha assim, uma edição simples. É um dos melhores investimentos que eu fiz para edição na mão, assim, né? Para não ter que ir para o meu editor de vídeo. Os vídeos mais profissionais eu vou para o computador e edito, mas no celular eu gosto muito desse InShot, que vale muito a pena. É um valor que você paga, mas que compensa pela funcionalidade que ela te entrega, pela facilidade, né? E, deixa eu colocar aqui, InShot. Pode ir falando aí, Dani, se tiver até uma outra sugestão de ferramenta que eu não conheço. Eu uso mais, no celular eu também uso o InShot, mas no computador eu uso também do pacote Adobe, eu uso o Premiere. Eu uso o Premiere e tem um outro que muita gente pergunta, estou anotando aqui, tem muita gente que pergunta, alguns vídeos eu tenho aquele fundo virtual, né? E aí tem muita gente que pergunta qual é o aplicativo que eu uso para aquele fundo virtual. É um aplicativo pago, mas ele tem duas versões. Você paga a licença mensal, né, a mensalidade, ou você compra uma licença vitalícia e tem atualizações pro resto da vida e tal, e é acessível. É o XSplit
VCAM. Esse. Legal. Faltou um S. Tá? Depois do X tem um S ali. XSplit. VCAM. Esse é o que troca o fundo e coloca um fundo virtual. E nesse pacote ele tem também um editor linear, né, como o Premiere, por exemplo, só que muito mais simples, muito mais fácil de utilizar, que já vem no pacote dele. Então, de vez em quando é uma coisa como você falou, é uma coisa bem simples, eu tenho que cortar um início e um fim, eu acabo fazendo esses editores mais simples. Né. Agora a Adobe também tem o Rush, né, que é um editor simples, inclusive ele tem aplicativo, né? Então eu utilizo às vezes o InShot, às vezes o Rush, porque o Rush também ele sincroniza com a Adobe Cloud, então aí você acabou de editar no celular, aí fala, puxa, eu queria dar uma melhorada ainda em alguma coisa, aí eu abro ele no computador, acabo melhorando e baixo pelo celular também. Então são os que eu utilizo para vídeo. Legal, legal. Eu tenho até uma ferramenta aqui que muita gente pergunta quando eu dou espaçamento nos posts do Instagram, voltando à gestão de redes. Até me lembrei aqui que me perguntaram ontem. É que eu não sei se tem para iPhone, né? Eu uso no Android, mas ela chama PostMe. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vai dar para ver. Acho que vai dar um reflexo aqui. Não vai dar para ver. Mas ela chama... Deixa eu mandar aqui o link. PostMe. Essa ferramenta, ela dá o espaçamento entre linhas, para não ter que pôr um pontinho entre uma frase. Então, ela faz fica mais harmônico a estrutura. Ele é gratuito, tá? Deixa eu pôr aqui, PostMe. Deixa eu só confirmar aqui que eu não deixo os nomes dos aplicativos na vista. Deixa eu ver aqui. PostMe. Vamos lá aqui. Tudo junto. Isso aqui é para Android, tá, gente? Eu não sei se dá, mas deve ter para iPhone. Então, esse PostMe, você escreve o seu texto que vai para o post do Instagram e dá o espaçamento entre linhas para ficar bonitinho. Daí você pode ir para uma outra ferramenta, a gente quer escrever em negrito, né? Daí é uma ferramenta fora que é o Q.as. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu só confirmar se é isso aqui também. Se não passar a informação errada, é sacanagem, né? Não, é CAS, isso. É o que a gente vai dar. É aquele que faz os efeitos no texto, que deixa itálico. Isso, você escreve uma linha de texto e ele põe lá itálico, números, não sei o quê, tudo estilo, né? Eu não gosto muito dos estilos. Eu gosto máximo negritinho para ficar mais bonitinho. Agora, colocar muita firula assim, acho que a pessoa nem consegue ler, porque quebra demais a experiência. Mas para quem quiser, essa combinação é muito boa para deixar mais organizadinho. É um detalhe que acentos, palavras com acento, não ficam negritos ou ganham caractere especial. Então, você vai ter que pensar em títulos sem acento. Ou escrever sem acento, né? Mas, assim, é uma dicasinha legal que muita gente pergunta, então eu lembrei agora, eu coloquei aí no meio. Show. Legal. Ti, temos 5 minutos. Eu tinha mais algumas coisas. Acho que... Eu não sei. Você tem mais alguma coisa? Algum que você quer passar? Eu terminaria só com mais uma também, que é para a gente que eu lembrei aqui, que é o Linktree, que é o organizador de links. Para quem tem muitos links para falar e como o Instagram não é clicável, o Linktree ele ajuda muito, ou o iLink também. Então, são duas ferramentas gratuitas que têm a mesma função. E iLink, você cria sua conta lá com a conta do Instagram e consegue colocar aqueles múltiplos links, que é quase parecido com o que eu tenho na minha bio. E por último, só a indicação do MailChimp para disparo de e-mails, que é uma das ferramentas gratuitas para até 2.000 e-mails mais eficientes e melhor entrega que tem, melhor estrutura para montar e-mail prático, que eu gosto demais, que acaba ajudando muita gente a fazer uma entrega mais profissional. Aí você tem que ter um e-mail profissional, né? Era exatamente a minha última sugestão, MailChimp. Legal. Porque hoje eles se posicionam não mais como uma ferramenta de e-mail marketing, né, mas como uma ferramenta de automação de marketing. E
e mesmo a versão paga, ela é sensacional e tem muita coisa legal agora para explorar nessa ferramenta do MailChimp. Eu uso desde sempre também. Na verdade, muitas dessas ferramentas eu acabo usando um pacote pago, que é do Zorro, Sim. se você conhece, a empresa indiana. Então, por exemplo, e-mail marketing, eu usava o MailChimp, agora eu uso o Zorro Campaigns. Então, até o Evernote, que eu usava muito, tem também lá. Então, eu acabo usando, por exemplo, o Smart Look, eles têm uma ferramenta também própria deles. Então, eu acabo utilizando tudo lá no Zorro, que é um preço único e todas essas ferramentas. Então, eu acabo pagando, mas pagando por uma só. Mas o MailChimp, como você falou, é gratuito, é a melhor que tem gratuito. Uhum. E eu também recomendo, porque eu utilizava até pouco tempo atrás. Coloca o nome da Zorro aí, que também é legal para o pessoal dar uma entrada. E pode tirar dúvida com o Dani, que ele entende demais, ele domina essa ferramenta, né, Dani, para soluções, principalmente para a área do turismo. Ele tem módulos incríveis que pode resolver, substituir muitas ferramentas que você compraria avulso, que às vezes juntando sai um montante muito alto e que numa única ferramenta entrega tudo, né? Você dá até suporte para essa ferramenta, né, Dani? Sim, hoje, por que eu acabei, eu me tornei partner deles e tal, mas não é nem por isso que eu estou falando aqui, mas é porque quando eu estava fazendo a busca pelas ferramentas, muitas eu já usava. Então, eu já usava o MailChimp, o Evernote, o Smartlook. Então, eu já usava essas ferramentas e aí eu estava buscando algumas outras. Né? Ele tem gestor de rede social também, tem BI, tem um monte de coisa. Então, eu estava buscando e falei, bom, já que eu tenho tudo aqui e eu fico pagando picado, por que não juntar tudo num pacote só? E o melhor delas, na minha opinião, é que elas são interligadas. E isso que é muito, muito bom. Porque às vezes a gente trabalha com... Se bem que o MailChimp ele sincroniza com tudo praticamente. Mas às vezes... O CRM vale a pena usar? Vale. Legal. Muito. Vale muito a pena usar. E aí também, eu estava falando do pacote Zorro, tem o Zorro CRM, ele agora tem um novo que chama Begin, que é um CRM tipo Pipedrive, sabe? Com as colunas também, tipo Kanban. Legal. Mesmo esquema, os caras lançaram para competir com esse tipo de CRM mais, vamos dizer, mais simples. Porque o CRM do Zorro, ele é para competir com o Salesforce, né? Então, CRMs mais parrudos. E aí eles lançaram essa versão que chama Begin. Inclusive, ele tem uma versão gratuita, o Begin, né? Escreve Begin, vou colocar aqui. Legal. Acho que rolava até uma live só para explicar de tanta funcionalidade que tem isso aí. Eu vou... então, eu tô pensando em fazer uma para mostrar, porque é muita ferramenta. E não é de propaganda, porque a ferramenta está aí na internet e tal. Mas é só porque eu uso, eu acho que é legal mostrar para as pessoas. Beleza? Beleza, brigadão. Na verdade, a ferramenta aqui era gigante, mas acho que você conseguiu, né? E não foi só vocês que aprenderam, eu também aprendi um monte aqui com o Tia. Muita coisa. Valeu, Tia. Mas brigadão. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.